Unboxing com primeiras impressões da caixa de som Philco PCX 30000. Apesar de eu estar com muita vontade de já ir abrindo a caixa e fazendo o comparativo com a caixa de som Philco PCX 32000, que apesar de ser um número acima, tem 2.400 de potência, enquanto a PCX 30000 tem 2.500 de potência, nesse vídeo eu irei me atentar somente em abrir a caixa e tentar demonstrar para você as minhas primeiras reações em conhecer essa caixa de som Philco top de linha. Mas claro, em uma próxima oportunidade eu estarei fazendo o comparativo entre a caixa de som Philco PCX 32000 com a Philco PCX 30000. Por isso, se inscreva no canal para não perder essas e outras novidades sobre caixas de som. Esclarecido isso, bora começar abrindo a caixa. Mas antes, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer mais caixas de som como essa para a gente poder fazer um unboxing com primeiras impressões. Combinado? Então bora começar agora abrindo a caixa pela parte de baixo. Nossa senhora, a caixa bonita, viu? Gostei. E aí está, pessoal, Philco PCX 30000. Antes de ligar ela, vou te mostrar o que vem dentro da caixa junto com ela. Vem cá, benzinho. Manual de instruções. Um cabo RCA P2, um cabo RCA para RCA, antena FM, o cabo de alimentação. Pode voltar para o seu lugar, meu anjo. Tô tentando ligar ela, pessoal, só que eu já vi antes. Ela tá na chave 220. Normalmente, esses aparelhos que são 110 e 220 manual, quando está na chave de 220, costuma ligar. Já vem de fábrica padrão assim, porque se tiver no 110 e a energia na sua casa for 220, vai queimar. Agora a energia aqui em casa é 110. E como ela está no 220, ela não queima, mas também não quer ligar. Então já é um padrão. Caso você venha comprar uma, observe isso antes. Vou te mostrar aqui agora onde que é para você se atentar a isso. Faz favor, meu amor. Tem até uma plaquinha aqui, ó. Atenção, selecione a voltagem antes de usar. Ela já está no padrão aqui de 220. Vamos chegar a chave para lá, para ela ir para o 110. 110. Agora vamos tirar aqui o adesivo. De primeiro instante, me surpreendeu. Não imaginei que ela era tão grande, imponente e achei ela bonita. A PCX 32000 também é bonita. Só que a PCX 32000 perto dela ficou pequeno. Será que o 100 a mais de potência aqui vai ser muito relevante? Como eu te falei antes, se inscreva no canal para você não perder o duelo e o comparativo das duas. Vamos tirar esse adesivo aqui da frente, essa propaganda, para poder ficar melhor? Vamos ver se... Na Philco PCX 32000, quando eu tirei o adesivo dela, ficou a cola. Vamos ver se aqui também vai ficar. Totalmente diferente, viu, pessoal? Olha o adesivo que veio para poder colar. Não ficou marca. Só que aí, chegando perto aqui, eu percebi, tá tendo um chiado aqui nela. Vamos ver qual função que ela tá. Ela tá na função auxiliar. E tá no volume 10. O volume dela vai até o 30. Conforme eu aumentei aqui, eu senti mais um chiado aqui. Acredito que seja questão de aterramento. Mas enfim, não tá nada algo muito alto. Se chegar aqui próximo que você vai ouvir. O LED dela já tá acusando aqui em cima pra mim. Tá mostrando que tá alterando. Ah, agora ela ligou. Agora nós estamos no LED número 7. Então eu acredito que aqui, do 6 para trás, seja alguma coisa rítmica com a música. Aqui, pessoal, ela foi até o número 12 de luzes para o LED. Ela vai até o 12. Antes de conhecer ela, eu achava totalmente desnecessário esse acabamento aqui em cima, porque basicamente esse painel dela aqui é o painel da PCX 15000. Então eu achava muito desnecessário ter isso aqui, porque a PCX 15000 não tem. E até mesmo atrapalha o espaço para celular ou tablet aqui, que fica
reduzido. Só que aí eu entendi que funciona o seguinte, aqui são alças para poder transportar ela. Ao contrário da irmã dela, PCX 15000, que você tem que segurar aqui na parte de trás, você encaixa sua mão aqui nela para poder transportar. Gostei. Aqui atrás tem mais uma empunhadura. Por sinal, todas as três são boas. Praticamente pega metade da minha mão, fica fácil para poder transportar. Continuando aqui no painel. O visor, pelo que eu me lembro da PCX 15000, aqui ele tá isso aqui, ó. Do meu dedo em diante para cá é só acabamento. Poderia ser um pouco maior, só que essa cor branca ficou bonito. Aqui são duas entradas para microfone, P10. Aqui para você regular o volume do microfone e ele tem escala. Ele roda indefinido, mas ele tem escala. Deixa eu passar para a parte da frente que eu não estou conseguindo ver o que é aqui e eu vou falando melhor. Aqui a função TWS e provavelmente repetir música. Aqui menu, provavelmente do microfone, para você alguma coisa eco desse tipo. Aqui para você sintonizar mais 10 e menos 10 e mais 10 na função rádio. E também pastas. Ela retrocede 10 músicas e avança 10 músicas. Igual na PCX 15000. Eu acho, em vista de não ter nada de avançar e retroceder pasta, é bom. Porque, por exemplo, a PCX 32000 não tem. Mas em vez de ser de 10 em 10, acho que se fosse avançar e retroceder pasta seria mais lucro, uma vez que já tem aqui. Aqui, retroceder e avançar as músicas e aqui o canal. Play e pause. Aqui o volume. Também roda indefinido, mas você vê que ele tem escala. Aqui para diminuir e aumentar os graves. Diminuir e aumentar os agudos. Aqui é o reforço nos graves. Equalização pré-programada. Deixar ela mudo. E o LED que eu tinha falado com 12 funções. Aqui em cima, entrada para cartão de memória, que do meu ponto de vista não tem muito sentido ainda ter isso. E aqui uma entrada USB, que também é de carregamento. Que se fosse uma entrada USB aqui, para mim seria mais lucro. Aqui, pessoal, vem cá do lado de cá, benzinho. Eu achei que faltou um pouco mais de, não sei, ela poderia ter encaixado mais, ou essa peça ter vindo mais para frente, para não ter ficado essa greta que não segue o acabamento aqui. Aqui saiu um pouco da borracha para evitar a vibração dela. Descendo aqui, eu não estou vendo nenhuma imperfeição. Esse material usado aqui eu gosto porque não arranha tão fácil. Essa alça aqui lembra muito a Philco PCX 15000, que sinceramente não é puxando o saco da marca não, é a melhor empunhadura que eu já vi em caixa de som, é essa daqui. Ela é muito confortável de pegar, te passa uma sensação de segurança muito grande. Essa alça de transporte aqui eu gosto, então eu preciso falar porque realmente é boa. E aqui, a alça que eu tinha falado aqui do lado, ó, ela vem seguindo o painel, ela vai aprofundando. Aqui ela fica assim, e conforme você vem cá para trás, ela pega mais aqui. Gostei. Esse acabamento tipo aço escovado, gostei, porque também não arranha muito fácil. Esse acabamento mais áspero aqui do painel, também gostei, pois não arranha tão fácil. Aqui já é um black piano, então black piano não é comigo. Aqui na frente, basicamente o tweeter todo dela é black piano. Eu não gosto porque arranha muito fácil, então eu não gosto. É bonito, mas arranha muito fácil. Deixa eu trocar só o LED aqui para poder ela ficar mais bonita. Aqui tá o tweeter dela. Vamos ver se a marca informa qual que é. Não, ela só informa que é um tweeter, não fala o tamanho. Aqui são dois woofers de 15 polegadas. A grade é um pouco fraca. Eu falei que eu não ia comparar, mas eu acabo tendo que comparar. Você apertando essa grade aqui, olha como ela afunda, tanto a daqui quanto a de baixo. Agora dá uma olhada na grade da PCX 32000. Ó, ela tá afundando, mas eu tô fazendo bem mais força. Se eu for fazer essa mesma força que eu tô fazendo aqui, é perigoso até amassar, cara, a tela dela. Então, é boa a grade, gostei, mas é um pouco fraca. Só que aí é o seguinte, se eu precisar tirar aqui para limpar, é bem mais fácil que aqui, porque aqui tá os acessos do parafuso.
Soltou aqui, eu tiro a grade, limpo, faço o que eu tiver que fazer e pronto. Então, gostei. Só que aí é o seguinte, conforme você vai testando outras caixas de som, no meu caso, eu vou vendo algumas coisas em outras caixas que não tem em outras, aí eu já começo a ficar mais crítico. Igual, por exemplo, antes eu não importava com essa falta de acabamento aqui nos parafusos. Depois, eu não vou falar porque é outra marca, mas depois que eu testei outra caixa de som, que eu vi que eles colocaram uma borracha aqui para poder tampar, então eu comecei a desgostar de ter esse buraco do parafuso aqui. Então, eu também não gostei. Só que aí é o seguinte, aqui em cima no painel, vem cá meu amor, o painel em si não tem buraco de parafuso, mas ficou aqui na alça de transporte. Poderia também ter uma borrachinha aqui para ficar um acabamento legal. E os botões aqui deveria ter uma forma mais fácil para poder não acumular tanta poeira. Então tá bom, vamos continuar aqui na frente. Bonito os alto-falantes dela, bem acabado. Parece ser cone seco, mas não é bem aquele cone seco tipo de papel, igual dos mini system LG. Chega aqui próximo, a gente consegue mostrar benzinho. Tá vendo? Ele tem uma diferença, não é bem igual um cone seco não, mas... Não deu pra te mostrar muito bem aqui por causa da grade, mas no vídeo que eu vou fazer dela, mostrando o tamanho do ímã, vai dar pra gente ver com detalhes o ímã, é claro, e o alto-falante dela. Por isso, novamente, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para não perder essas e outras novidades sobre a caixa de som Philco PCX 30.000. Aqui, pessoal, tem Black Piano de novo, então não gosto. Esse acabamento aqui e aqui é bacana, pois não arranha tão fácil. A altura do pezinho dela, dá para passar meu dedo legal, só que eu acho que poderia ser um pouco mais alto, ficaria melhor. Vou virar ela aqui agora para a gente poder ver a parte de trás. Sinceramente, eu achei que ela era mais pesada quando eu peguei na caixa. Provavelmente pela caixa ser sem jeito de pegar, eu achei ela mais pesada. Mas pegando aqui agora, eu achei até mais leve. Chega aqui próximo, benzinho. O material utilizado nela tem uma espessura até boa. E aqui, olha pra você ver, eles seguiram o material aqui, virou aqui no acabamento e virou de novo e seguiu aqui. Ponto positivo para fio por esse capricho. Aqui em cima, mesmo não tendo a cantoneira que tinha antigamente, por exemplo, na Philco PCX 15.000, tem uma mini cantoneira aqui para se dizer. O padrão aqui do acabamento, ó, não seguiu o padrão da caixa. É coisa mínima, mas tá aqui. O painel traseiro dela, eu acho que poderia ser mais na parte de cima, para ter acesso mais fácil. A chave liga e desliga aqui eu gosto. Não ser bivolt automático é um ponto negativo, porque em um eventual pico de energia, ela pode vir a queimar. Então é aconselhável utilizar ela sempre com fio de linha. Aqui é só entrada de áudio. Seria interessante se ela também tivesse, por exemplo, aqui mesmo, ó, uma saída de áudio RCA, porque aí poderia conectar ela em qualquer outra caixa de som, e não somente pelo TWS. Aqui e aqui, acredito eu que seria alguma outra coisa para colocar nela, ou esse painel é de outra caixa e está sendo usado aqui também, por isso que tem esses dois acabamentos aqui que não finalizou. E aqui é o conector da antena FM, que é o que eu sempre comento de ser coaxial, porque aqui qualquer pedaço de fio que você colocar aqui serve como antena. Então, mais um ponto positivo. Aqui embaixo, mesmo sendo embaixo, a marca continuou com acabamento bacana, seguiu um padrão. A rodinha, eu gostei. Pelo tamanho dela, é uma rodinha proporcional. Na PCX 32.000 é uma rodinha dupla. Talvez seria interessante colocar uma rodinha dupla aqui também. Só que o peso dela, em comparação a 32.000, é bem diferente. Até a silica que veio nela, tá aqui. Então, a rodinha tá boa. Eu vou tentar levantar ela aqui para vocês poderem ver de baixo. Eu não vi ainda não, mas só para você poder ver como é que ela é pela parte de baixo. Não, essa alça aqui praticamente eu tô segurando, ó, com uma mão eu tô segurando ela. Não tô apoiando as pernas não, aqui ó. Eu gosto dessa alça, essa alça é boa, te passa segurança.
E tem uma empunhadura boa. Já ia esquecendo, pessoal, de mostrar o lado de cá, que é onde que o lado que tem mais coisa. É o duto dela aqui. Tem uma telinha aqui dentro. Por favor. A telinha aqui para poder proteger, evitar colocar a coisa lá dentro, enfiar a mão. Só que tem que ver se esse duto não vai interferir na hora que ela estiver excursionando. Porque costuma, quando essas telas maiores assim, fazer um barulho na hora que ela começa a excursionar. Mas daqui a pouco nós vamos descobrir. Agora que já te apresentei ela, te falei o que eu gostei e o que eu não gostei, bora colocar ela para tocar uma música, pra gente ver um pouco da qualidade sonora dela. Vou colocar a música que eu já tenho o costume de fazer o teste de potência. Vou colocar ela no último volume, só que aqui, como é um ambiente mais fechado, talvez ela dê um som maior do que em área aberta. Aqui é uma área, vamos dizer assim, semi-aberta, então costuma dar mais volume aqui. Mas enfim, para poder testar aqui de primeiro instante, vai ficar bom. Último volume, X-Bass ativado, grave no máximo, agudo no máximo. Vamos ver qual é a equalização aqui. Ao contrário da PCX 15000, ela tem uma equalização aqui user, então acredito que seja só para equalização manual. Só que eu mexendo nas outras equalizações e mesmo assim mexendo na manual, deixa só o trator passar aqui. Mesmo mexendo nas equalizações pré-programadas, você mexendo na equalização manual, parece que mantém. Então, eu entendi o seguinte, mesmo colocando a equalização pré-programada, você consegue sobrepor elas com as equalizações manual. Então, cada uma deve ter uma peculiaridade diferente, uma dá mais ênfase no agudo, outra mais no grave, e aí você consegue mesmo assim dar mais ênfase no grave e no agudo pela equalização manual, certo? Mas isso eu estou te falando de primeira impressão, eu não sei se realmente é assim. Conforme eu for testando ela no próximo vídeo, aí eu vou falar ponto positivo, ponto negativo, de tudo detalhadamente, aí eu te falo certinho como funciona, beleza? Agora eu vou só colocar ela para tocar, pra gente ver como é um pouco da qualidade sonora dela. Vamos colocar o LED, os primeiros, pra gente ver se vai trocando a cor. Tá no LED número 1. E aí, como a Philco fala, você sentiu a batida? Pessoalmente, assim, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, benzinho? Me surpreendeu. Eu não tô sabendo como eu poderia explicar aqui como ela me surpreendeu. Não imaginei que seria um som tão gostoso de ouvir como foi aqui agora. Particularmente, eu achei que aqui ia ter uma qualidade sonora melhor do que aqui. Não, no meu gosto eu achei aqui melhor. Deu um grave bacana,
deu um agudo bacana, médio bacana, nenhum sobrepondo ao outro, um pouco mais de grave e não distorceu. Eu achei que ela ia distorcer. Quando eu coloquei tudo no máximo, ativei o X-Bass, agudo no máximo, grave no máximo, eu achei que ela ia distorcer e não distorceu. Gostei dela, realmente gostei. Bora ver agora como vai ser o teste dela contra a Philco PCX 32000, porque sensação é uma coisa, teste é outra. Então, tipo, por ser 2 de 15, talvez ela tenha se sobreposto mais do que ela. Mas aí quando eu for fazer o teste de grave, teste não, duelo de grave contra a Philco PCX 32000, duelo de subgrave, que ela tem um exclusivo para isso, e o duelo em área aberta tocando forte no último volume, aí a gente vai descobrir realmente se o 100 a mais de potência aqui faz tanta diferença sobre os 2.400 de potência da Philco PCX 32000. Que lembrando, aqui são 2.500 de potência, 2 alto-falantes de 15. Aqui são 2 de 10 e mais um de 12 na parte de baixo e 2 tweeter que a marca não revela qual o tamanho deles. De primeiras impressões era isso, pessoal. Como eu falei antes, se inscreva no canal, pois vai ter comparativo das duas. Deixa o like, porque ele me ajuda demais a trazer mais caixas de som assim, pra gente poder testar. E acabou.